Recebendo com muito prazer aqui em nossos estúdios a visita do Dr. Murilo Quarteiro, ele que é sobejamente conhecido aqui na cidade e que tem aí um trabalho espetacular na área de ortopedia e que vem aqui ao programa para falar, aí, entre outras coisas, sobre os avanços, os desafios na ortopedia. Aliás, os avanços são constantes e isso é muito importante. Muito obrigado pela presença, doutor. Tudo bem? Bom dia. Bom dia, eu que agradeço. Obrigado por estar novamente aí, obrigado pela oportunidade. Bom dia a nossos ouvintes aí, telespectadores. Exatamente. Avanços na ortopedia. O que você pode dizer em relação a isso? Bom, a ortopedia, ela é muito frequente, né, no nosso meio, no nosso dia a dia. O trauma, a evolução das doenças degenerativas, elas estão em constante acontecimento, né? E a ortopedia, como toda a medicina, ela avança de uma maneira bem significativa. Implantes mais modernos, técnicas sempre sendo aperfeiçoadas, em virtude sempre da gente poder promover aí uma boa evolução e um bom prognóstico para o nosso paciente, né? Para dar uma boa qualidade de vida. É porque antigamente, isso, claro, há muitos anos atrás, havia uma precariedade, né? Inclusive de equipamento, de tecnologia, para uma fratura, por exemplo, na época, ela chamava tibia e perônio. Era uma coisa que levava um ano, né? Para você estar totalmente restabelecido, fisioterapia ainda começando. Hoje tudo mudou, né, doutor? Tudo mudou. Hoje em dia a gente preconiza, lógico, a gente tem as indicações cirúrgicas e tratamento conservador, ou seja, na imobilização, basicamente, redução e imobilização, mas hoje em dia a gente preconiza bastante uma indicação minuciosa para o tratamento cirúrgico. Assim, havendo uma boa indicação cirúrgica, ou que seja o tratamento conservador, uma boa indicação para o caso, vai ter um bom desfecho, vai ter um bom resultado. E sim, a gente, partindo para o tratamento cirúrgico, a gente tenta promover uma reabilitação o mais precoce possível, que isso vai devolver uma boa recuperação o mais rápido possível para esse paciente, lógico, respeitando a característica e a particularidade e complexidade de cada caso, né? Hoje existe uma preocupação muito grande com os idosos, né? Em qualquer situação de fratura, mas especialmente de fêmur. O que você pode dizer a respeito? Sim. Com certeza, essa questão é muito grave, pois é uma fratura que eu costumo dizer assim que é a ponta do iceberg que eu falo para os meus pacientes. Pois, aparentemente é só a fratura de fêmur, porém ela acontece no idoso. E o idoso, ele já tem assim grandes comorbidades, já tem graves outros problemas de saúde, seja cardíaco, pulmonar, renal, até o sistema imunológico. A parte musculoesquelética já está com osteoporose. Sim. O músculo nos fornece muita energia, nos fornece muita resistência. E nos idosos, então, tudo isso aí já está mais deficitário. O que tem grandes riscos desse tipo de fratura acabar desenvolvendo uma complicação maior. Existe uma taxa de mortalidade em virtude dessas fraturas de fêmur bem alta. Então, ela precisa ser tratada com rapidez e o mais precoce possível dentro das condições do paciente, né? Existe uma relação direta da idade com... Ou seja, ele está mais suscetível à fratura numa queda do que o jovem, por exemplo? O idoso está mais suscetível? Sim, com certeza. Principalmente por questão da osteoporose, né? A fragilidade óssea. E você tem um relato mais recente do aumento do número de fratura de fêmur em idosos, ou é uma situação que está estável, enfim? Porque sempre tem aquela brincadeira, não, o idoso não pode cair, né? Que tombo, vento no lombo, né? E como é que está a situação? A situação é que assim, a expectativa de vida vem cada vez mais aumentando, né? Verdade. Assim sendo, temos mais idosos. Tendo mais idosos, a chance dessa fratura acontecer é bem maior. O ponto benéfico é que assim, a informação está mais à mostra da população, então sabe-se mais de alguns cuidados, alguns controles e cuidados com a saúde, o que pode prevenir um tratamento com um ortopedista, com um especialista,
ele pode tratar a osteoporose a ponto de a fragilidade óssea não ser tão grande assim. A calcificação é realmente mais demorada no idoso? A consolidação Consolidação da fratura? tende-se a ser um pouco mais. A gente tem a média, né? Pode fugir um pouquinho para mais, um pouquinho para menos. E tudo isso depende da boa qualidade da cirurgia e, novamente, a complexidade de cada caso. Sim, aí cada caso é um caso, né? Com relação à prótese, o que você pode dizer para nós? Bom, hoje em dia as próteses articulares elas estão assim bem em alta. Ela devolve muito mais rápido a reabilitação do paciente, onde uma fratura você teria que aguardar a consolidação para avançar no processo da reabilitação, capacidade de marcha completa, carga, mobilidade. A prótese, muitas vezes, ela já devolve tudo isso mais rapidamente para o paciente. Entendi. Claro que, assim, tem fraturas que não é indicado a prótese, tem fraturas que são, mas principalmente as próteses para os casos degenerativos, onde a doença articular é muito avançada, a articulação, a cartilagem é muito destruída, que são os casos crônicos, né, não traumáticos. Havendo uma boa indicação, a prótese é uma excelente ferramenta para devolver a qualidade de vida ao paciente. Hoje nós temos mais situações de prótese em joelho ou não? Ou quadril, enfim? As duas estão bastante em alta, né? Quadril, joelho, ombro. Ombro. Tá começando mais agora, engateando um pouquinho tornozelo. Já está bem frequente também, Mas é um pouco menos em relação a quadril e joelho, né? Quadril e joelho está bem sedimentado. Doutor Murilo, estão chegando aqui algumas perguntas dos nossos ouvintes. Se existem medidas que possam ser implementadas para prevenir quedas e, consequentemente, fraturas nos idosos? Com certeza. Existem inúmeras, né? A gente pode conversar melhor isso aí numa consulta, claro. Mas assim, principalmente o idoso precisa ter cuidados. Cuidados assim, calçados antiderrapantes, uso de corrimão, um ambiente bem iluminado, cuidado com fios, objetos no chão. O idoso precisa estar bem alimentado, bem nutrido, não pode ter desidratado. Você tem que sempre praticar uma atividade física, que isso promove uma força muscular, uma qualidade de vida melhor, uma resistência para quedas, uma força, né? Enfim, existem inúmeras medidas para ter prevenção, né? Eu vou fazer as duas perguntas em uma só, porque tem uma pergunta sobre a relação do frio, do inverno, com fraturas. E aqui a importância, se existe realmente uma participação eficaz e uma educação eficaz familiar sobre os riscos aumentados, se é que eles existem, esse aumento em relação ao inverno. Assim, é mais comum no inverno ter esse realmente tipo de problema? A gente costuma dizer que tem algumas fraturas que elas são sazonais, né? Elas acontecem mais num determinado período, né? E realmente no frio isso acontece mesmo. E quem está propenso a acontecer mais as fraturas são os idosos por conta da osteoporose. E o frio, normalmente os pacientes eles vão mais ao banheiro durante a noite. Madrugada, acorda. Os idosos eles já têm essa capacidade, essa necessidade de fazer a necessidade e durante a madrugada, muitas vezes com algum problema urinário já, né? E eles vão mais ao banheiro durante a madrugada. E nessas idas pode, infelizmente, acontecer uma queda, onde acaba culminando com a fratura. Então vamos seguir aqui, doutor. Qual o papel da artroplastia do quadril no tratamento de fraturas de fêmur? Tem? Justamente, tem. Era isso que a gente estava conversando. Mas cada fratura tem sua particularidade. Existem fraturas onde a prótese é muito bem indicada e consolidada. Existem fraturas em que a prótese não é a melhor indicação. Dá para ser feita uma reconstrução, uma osteossíntese, ou seja, você estabiliza a fratura com placa, parafuso. Hoje em dia tem bastante haste, né? Assim, a preferência é o quê? A preferência é a gente não substituir, porque a prótese você tira o osso do paciente e coloca um implante, um outro material. E assim, a ideia é sempre preservar a anatomia do paciente. É sempre dar uma oportunidade para aquela anatomia. Não teve
uma boa aceitação, aquela fratura não permite, ou melhor, tenha uma indicação para a prótese, aí sim a gente parte para a prótese, pensando nas fraturas, né? Mas a gente sempre tenta primeiro uma fixação. Sim. E se não for possível, a gente já parte para a artroplastia. E é como eu disse, depende de caso a caso. Tem caso que a artroplastia já pode ser indicado imediatamente. Existe algum risco de rejeição? Rejeição não é... Na prótese quanto nas placas, não? Sim, sim. Rejeição é um termo popular, né? A rejeição seria infecção. E sim, toda cirurgia existe risco de infecção. Quanto mais longa ela for, quanto maior ela for, e se o hospedeiro, ou seja, o paciente, já tem uma qualidade de saúde, uma imunidade mais fraca, esse risco aumenta. Os cuidados pós-operatórios são essenciais também quanto a isso, seguir as orientações, mas existe sim. Uma curiosidade, aumentou muito o número de cirurgias na área da ortopedia? Muito. Muito. Em virtude de todo esse desenvolvimento que a gente está conversando. Porque anteriormente, vou citar um caso meu, tive uma fratura, eu fiquei meses engessado. Mas engessado, né? Não tinha essa técnica moderna. E isso gerou depois uma série de distúrbios musculares, né? Enfraquecimento, atrofia. Sim. Isso já ocorre em menor número hoje. Com certeza. Por conta da evolução da cirurgia em si, do tratamento também, e aí fisioterápico também. Perfeitamente. As coisas estão todas relacionadas. Todas relacionadas, o rigor para a indicação do tipo de tratamento, a técnica, os implantes, a própria concepção médica, né? Foi alterando durante a evolução com o passar. A tendência é ficar o menos possível imobilizado. Lógico, existe casos que não precisa realmente ter o risco de uma cirurgia, mas tem que ser bem indicado. Tem pergunta aí também, Ana? Vamos lá, por favor. Bom dia, doutor Murilo. A nossa ouvinte, a Márcia, fez a seguinte pergunta. Para quem tem artrose nos joelhos, qual a melhor forma de prevenção? Então, tem que passar com um especialista para avaliar caso a caso. Mas, assim, depende do grau que for essa artrose, né? E assim, existem medicamentos... Porque assim, a artrose, ela basicamente tem um período inflamatório, a gente tem que controlar esse período inflamatório. Depois, existe medicamentos que a gente pode usar para evitar um pouco que essa doença progrida. E além disso, qualidade de vida da paciente, o fato de praticar atividades físicas, fazer um fortalecimento, um acompanhamento dessa artrose. Existe hoje em dia aplicações que podem ser feitas no intuito de retardar um pouco o processo. Então tem que ser avaliado caso a caso. Caso onde a artrose já é muito avançada, essas medidas para tentar impedir o avanço já não são mais tão eficazes. Então, quanto antes essa doença for diagnosticada e acompanhada, você pode sim prevenir. Aqui tem uma pergunta interessante, mas imagino que seja difícil, né? Por que aumentou tanto o número de lesões no joelho e nos ombros, especialmente? Não tem uma explicação? Tem, assim, hoje em dia está tendo muito... As pessoas estão mais voltadas a esse mundo fitness, né? As atividades físicas, onde muitas vezes... a pessoa não tem uma preparação adequada, são aqueles atletas de final de semana, não faz um preparo, um fortalecimento, vai pro jogo de final de semana... Como se não houvesse amanhã. Como se não houvesse amanhã. E aí gosta, ou muitas vezes está tempo sem jogar e não tem essa preparação. E o músculo, infelizmente, se você não for fazendo um preparo, ele pode sofrer lesões. E hoje em dia, como estamos mais voltados a essa área de atividade física, qualidade de vida, as lesões estão sim aumentando. E outra que também a população está tendo mais acesso aos profissionais, né? Então acaba descobrindo-se mais. E também o aumento do número de modalidades que utilizam o ombro. Nós tínhamos lá o quê? O tênis, o handebol e o vôlei. Hoje tem o vôlei de areia, hoje tem o beach tênis, né? Que exige muito até, muito mais por causa da areia, né? Sim. Da musculatura especialmente. A aplicação de ácido hialurônico na cabeça do fêmur é segura? Sim, é segura. É segura.
Novamente, precisa de uma boa indicação, saber o porquê está sendo É isso aplicada. que eu ia perguntar. Em que Não, situação não se é bem na aplica? cabeça do fêmur, mas sim na articulação do quadril. O ácido hialurônico, assim, ele tem um papel analgésico e protetor, né? Onde casos de artrose, ele pode ser usado para tentar, é uma das medidas para tentar segurar um pouco o avanço dessa artrose, desse desgaste da articulação. Pode sim ser utilizado. Mas com indicação. Com indicação, é uma das nossas ferramentas, sim, e é bem benéfico. É verdade que o nosso hospital hoje oferece um serviço de excelência na parte de traumas? Com certeza. A nossa equipe de trauma é ótima, fantástica, assim. Atendemos a toda essa parte de trauma de primeiro escalão. Agora, em relação às cirurgias, elas estão cada vez mais eficazes, obviamente, por todas as tecnologias que as envolvem, e a recuperação também, né? Desculpa, não A entendi. recuperação também tem sido bem mais rápida. Sim. Em virtude disso, de a gente tentar promover uma reabilitação o mais rápido possível. Terminou a cirurgia, já começamos a fisioterapia no hospital. Então, tem uma pergunta aqui nesse sentido, que ele Isso. fez uma artroscopia no joelho, no dia seguinte estava fazendo físio. Com certeza. Que antigamente era impensável isso, né? É um passo fundamental no fisioterapia, são nossos aliados. A gente faz a cirurgia, a não ser que faz a cirurgia muito complexa, tem que manter na imobilização para segurar, porque é muito grave. Do contrário, não ficou na imobilização, a gente já começa a fisioterapia e reabilitação o mais precoce possível. Existem situações ainda que se usa o gesso? Claro, É? muito, muito. Novamente, depende da indicação da fratura. Uma fraturinha simples, sem desvio, normalmente é tratado no gesso. A não ser que o paciente prefira. Não, eu quero fazer a cirurgia para não ficar X tempo com a imobilização. Eu prefiro. Se estou ciente dos riscos, vamos lá. Tem uma pergunta sobre fratura de estresse, o que é e qual a gravidade? Por estresse, né? Fratura por estresse é um desbalanço. O osso nosso está constantemente produzindo osso e retirando osso. E ele suporta determinadas exigências, determinadas cargas diariamente. A fratura por estresse, você excede essa capacidade do osso de se manter íntegro. Tá. E ele acaba, por fadiga de tanto usar, Você ultrapassou o limite ali dele. lesionando, fraturando. Ultrapassou o limite suportável por ele. Acontece muito em atletas de alto desempenho, alto rendimento. A gente chama tem a tríade da mulher atleta, né? Que é a mulher na menopausa com uma desnutrição, uma má alimentação. Às vezes está numa dieta rigorosa. Existe muito nesse tipo de característica. E como é que trata uma fratura por estresse também? Depende qual tipo qual da tipo de fratura por fratura? estresse, aonde que é, envolvendo desde Existe cirurgia. um osso que é mais comum, não? Ocorrer a fratura por estresse, a canela, não sei. Normalmente membros de carga, né? Membros inferiores, né? Pode ser até desde o fêmur, pé, tíbia, né? Normalmente membros de carga, membros inferiores. Nós ouvimos falar isso muito em jogador de futebol, né? Sim, Na TIB especialmente. sim. Mais alguma pergunta? Não? Então aqui também já completamos. Não. Chegou mais uma, do Kaká. A fratura por estresse exige um tempo maior de recuperação? Acho que também depende do caso, né? Sim. Da gravidade da lesão. Normalmente é uma fratura que, se diagnosticada rápido, ela não teve grandes desvios, não tem grandes cominuições, né? Cominuição seria muitos fragmentos. Então, por ela ser um pouco mais simples, se bem tratada, ela tem uma resolução, um prognóstico satisfatório. Doutor Murilo, obrigado pela presença, pela participação. Eu sei que deu para encaixar na sua agenda essa visita. É um prazer tê-lo aqui, viu? Prazer é meu, eu que agradeço a oportunidade. Estamos aí à disposição. Um abraço, bom final de semana. Igualmente, abraço.